que você faz, um dia volta para você. E aí, isso te assusta ou te deixa tranquilo? Olá, mentes ousadas! Está começando mais um Ousadamente. Eu, Elizargue Santana, estou muito feliz de ter você aqui comigo. Quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa incrível. E hoje o tema será Lei da Causa e Efeito. E aí? Tudo que você faz volta para você, conforme plantares vai colher, e toda ação tem uma reação. E a doutora Graziele Almeida vai, como sempre, nos explicar aqui a fundo o que seria essa lei, como essa lei impacta na nossa vida. E eu estou entusiasmadíssima para ver o que ela tem a dizer. Antes de iniciarmos, eu quero te convidar a deixar o seu like aqui no vídeo para que o YouTube possa propagar esse conteúdo incrível para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal para ter acesso a mais conteúdos como esse. Já quero te convidar também para seguir a nossa página lá no nosso Instagram, Ousadamente Oficial. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e tá aparecendo aqui para você. Lá temos interações diariamente, caixinhas de perguntas e podemos interagir muito melhor, porque é você que faz esse programa acontecer. Então, sem mais delongas, vamos lá. Doutora Grazi, querida, boa noite e explica pra gente sobre essa lei. Eu já me despeço daqui com vocês e até o próximo programa. Beijo da Elizargue. Você acredita na lei do retorno? E aí? Conforme fizeres, receberás. Eu dou com a mão e recebo com a outra. Aquilo que plantar, certamente colherás. Quem nunca ouviu essas expressões, né? Olá, mentes ousadas! Sejam bem-vindos a mais um Ousadamente. Eu sou Graziele Almeida e vamos falar hoje sobre a lei da causalidade ou a lei hermética da causa e efeito. Essa lei nada mais é do que a lei do retorno, né? Se você faz uma coisa, você vai receber. É a justiça, né? E essa lei, meus amores, é uma lei muito vivida no nosso dia a dia, né? Eu vou falar a termo de conceitos dela, da lei hermética primeiramente, e depois vamos destrinchar um pouco aqui como que essa lei interfere diretamente na nossa vida. Então, segundo as leis herméticas, a lei da causa e efeito fala o seguinte, que toda causa gera um efeito e todo efeito provém de uma causa. Não existe o acaso. Eu estava passando em um lugar e por acaso eu vi tal pessoa, ou por acaso essa coisa veio para mim. E sabe o que é incrível? É que essa lei está contida na lei da atração. Vocês vão percebendo ao longo dos programas aqui que eu vou falando sobre as leis universais, como elas se completam. E que o nosso Criador, ele é perfeito, ele cria leis infalíveis, né? Leis maravilhosas que se completam. Então, quando você tem uma reação, você é sempre o produto da reação, né? Nós, humanos, somos os reatores, os responsáveis por criar uma reação. E isso vai ter por criarmos a ação, e isso vai ter uma reação, que seria esse retorno, né? Por exemplo, se eu tiver uma atitude boa com alguém, isso vai voltar para mim de alguma forma, positiva também. Aí você fala, Grazi, nem sempre é assim, porque às vezes eu faço coisas boas e voltam coisas ruins ou não voltam. Aí tem um porém nessa questão. Porque nós estamos tendo ações, pensamentos e atitudes boas, não vou dizer boas, né? Lembra da lei da polaridade, é que eu digo a vocês que isso está sempre se completando. Não é bom ou ruim,
estamos tendo atitudes positivas e negativas o tempo todo. Então, eu não posso dizer, afirmar que, Grazi, eu faço coisas boas e só volta ruim. Será possível que sua vida só tem coisa ruim? Não, né? Bem como, será que sua vida tá um mar de rosas? Tudo tá maravilhoso? Não é bem assim. Então, pense que não é nessa proporção, assim, de faço bom, porque nós somos um misto de positividade, de negatividade, né? E então isso vai se refletindo. E outra, gente, tem uma chavinha aí que fala o seguinte: primeiro, nós devemos nos autorresponsabilizar sobre as coisas que co-criamos aqui. Não adianta ficar jogando a culpa de tudo que nos acontece no outro, porque dentro dessa lei existe uma sub-lei, digamos assim, chamada lei do reflexo. Que é assim, você atrai aquilo que você emana. Grazi, muita gente não vai aceitar isso aqui. Eu mesma, quando tive contato com isso, eu me questionei como que eu tô atraindo um roubo, como eu tô atraindo um assalto. É assim, não é que você esteja com a mesma vibração do ladrão, por exemplo. Mas se você tiver medo do assalto, sabe o que é que vai acontecer? O cara vai sair com a vibração de fazer o mal, de roubar. E você vai sair de casa com a vibração do medo de ser assaltada. Então você se conecta por energia. Então não necessariamente você está fazendo a mesma coisa que ele, mas as energias se conectam por vibrações, por frequências vibracionais. Lembra que eu já falei lá na lei da vibração? Por isso que eu estou dizendo a vocês sempre que é necessário que assistam todas as aulas, porque uma lei completa a outra. Tudo se conecta. Então, a partir do momento que você se autorresponsabiliza, nós estamos criando as reações que virão das nossas ações, não é verdade? Nós somos a causa e o efeito está diretamente ligado ao que nós fazemos. Só que nem tudo acontece nesse plano aqui e agora. Às vezes a sua ação foi um pensamento negativo que você teve. Isso vai se refletir no mundo físico ou no mundo espiritual. Então nem sempre é no mesmo plano que as reações. E é isso que funde a mente, né? E muitas vezes, porque às vezes nós estamos pensando como se a nossa realidade se definisse e resumisse aqui, a essa dimensão. Só que nós temos que lembrar que somos seres integrados, lembra? Nós temos a nossa vida espiritual, nós temos o mundo mental, nós temos o mundo sentimental. Então, às vezes, algo que você co-criou, um sentimento ruim que você teve em relação a alguma coisa, foi a causa daquele efeito de algo negativo que você está colhendo ali, que você está passando ali. Aí você fala: meu Deus, eu sou uma pessoa tão legal, que eu só faço isso, que eu só faço aquilo para a pessoa. Por que que eu recebi isso? Porque muitas vezes você não fez, mas você sentiu. Você vibrou na frequência de um sentimento. Às vezes foi um pensamento, às vezes foi algo lá no seu espiritual. E aí que entra a questão do karma, né? Que os espíritas, eles chamam de karma. Karma seria justamente essa, é como se fossem memórias, né? De ações que você teve, digamos, negativas, né? Você criou reações, você criou uma cadeia de causas negativas, que aquilo ficou impregnado ou gravado na sua alma, digamos assim. E às vezes não é dessa dimensão e nem desse momento aqui agora. E aí quando você vem para essa dimensão, você está com essas programações ali de um outro momento. Programações ali na sua alma, né? Na sua centelha lá, que já veio com você quando você veio aqui para essa terra. Essa programação que eles chamam de karmas
são os efeitos das causas de atitudes que você teve outrora, em outro plano, em outro momento, que estão ali no na nossa memória. E aí, às vezes, nós estamos replicando isso de forma inconsciente. Lembra quando eu falei lá na aula do cérebro, mente e consciência, que nós temos uma área do nosso cérebro muito extensa, uma área de consciência, onde nós não temos acesso de forma consciente, que se chama inconsciente, né? E o subconsciente, uma área onde as programações estão nos levando a tomar atitudes, sentimentos e ações sem que percebamos. Então, nem tudo é sobre hoje, aqui e agora. Existem informações que estão lá no seu subconsciente, programações, crenças, karmas, né? Que são essas memórias da alma mesmo, de outros momentos, de coisas que nós fizemos. Mas o importante é termos consciência que somos nós os responsáveis pela cocriação de tudo isso. Ah, Grazi, tá, e agora? Agora eu tô condenada a viver isso. Não. Tem uma boa notícia. Você tem a oportunidade de construir o que se chama de dharmas. Novas programações, novas atitudes com a polaridade positiva. Lembra lá que eu falei na lei da polaridade? Olha como tudo se completa. Você tem o livre-arbítrio, que é uma lei também que Deus nos deu, a lei do livre-arbítrio. Você escolhe em qual polaridade você quer vibrar. Se você quer vibrar na polaridade positiva, em polos mais positivos, alimentando sentimentos, pensamentos e ações mais positivas, o servir o outro, o fazer tudo em prol de você e do todo que agregue, ou servir a si mesmo, energias mais baixas, vibrações mais baixas. E isso vai criando mais karmas, isso vai criando mais programações, mais causas que vão criar mais efeitos que para você vai vir como negativo, mas somos nós que estamos criando. Então, é muito importante que tenhamos responsabilidade sobre isso e que possamos usar esse poder incrível que é o poder de escolha, né? O livre-arbítrio, essa lei maravilhosa que Deus nos permitiu ter, essa liberdade de escolher. Você não é escravo de ficar vibrando sempre em efeitos, em vibrações que te causem efeitos que soem negativos para você. E nem eu sou. Nós temos a liberdade agora, já que criamos os nossos efeitos não tão positivos assim, que nós não gostaríamos de estar vivendo, ainda dá tempo. Então eu te convido a vir junto comigo nessa jornada. Eu estou nessa jornada. Tenho muitos ainda, né? Muitas programações, eu tenho vivido muitos efeitos das causas de atitudes, de pensamentos, de ações de outrora que eu escolhi, que foram negativas para mim, mas dá tempo e basta que a gente queira e que a gente escolha. Vamos criar novas programações, vamos criar dharmas, né? Segundo o Espiritismo fala, vamos criar novas sementes, segundo a Bíblia, as parábolas lá que Cristo falava. Pense no nosso cérebro, na nossa mente, como um solo fértil, que aquilo que você joga, ele germina. Então vamos jogar novas sementes, vamos jogar sementes abundantes, prósperas, abençoadas, para que nós possamos colher agora novos frutos, não é verdade? Já que nós não estamos gostando tanto assim daquela saga passada, das sementinhas que plantamos, já colhemos algumas, vamos colher outras, mas vamos plantar com amor, resiliência, novas sementinhas com frutos mais abençoados, frutos melhores, frutos que nos rendam boas vibrações, né? Então, vamos nos autorresponsabilizar e mudar a nossa história, só depende de nós. Deus já fez tudo.
Tudo que eu e você queremos, o nosso Criador já fez. Nós só precisamos usar com sabedoria esse entendimento das leis, o nosso livre-arbítrio, para escolhermos as sementes certas a serem jogadas no solo. E vamos regar cada dia com paciência, com amor e com resiliência, até que chegue o dia tão esperado da colheita das coisas boas. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e que vocês tenham compreendido como isso faz parte de quem somos, né? Eu acho que agora está começando a fazer mais sentido para vocês, por que eu falo dessas leis, o que é que tem a ver, e que possamos aplicar. É para a gente compreender como funciona a nossa existência aqui, porque senão a gente fica no automático, vivendo através das crenças, das programações, e co-criando uma realidade muito triste, muito pesada. E Deus quer que vivamos uma vida abundante, como Cristo falou, tenha vida em abundância. Para quem acredita em Cristo, eu cito muito ele, porque ele de fato foi um mestre, né? Um mestre que veio aqui para nos ensinar essa missão de amor que nós temos aqui um com o outro. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer me acompanhar lá no Instagram da página Ousadamente, eu vou deixar o link aqui do Instagram. Nos segue lá no Instagram e continua nos acompanhando, que eu posto todos os dias, faço interações e lá nós podemos trocar mais experiência. Beijos da Gra e até o próximo programa.